E aí pessoal, o vídeo de hoje será o segundo da série de 5 vídeos sobre Gondor, abordando desde antes de sua fundação, passando pela Guerra da Última Aliança e indo até o início de sua Era de Ouro, no reinado do rei Taranon Falastur. Aproveitem aí e antes de começar, já deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. A região que se tornaria o Reino de Gondor foi primeiramente habitada pelos Elfos Nandorin, também conhecidos como os Elfos Verdes, provenientes dos vales do Anduin, que desceram para o sul e se estabeleceram no litoral ainda nos dias antigos. Posteriormente, durante a Primeira Era do Sol, as Montanhas Brancas passaram a ser habitadas pelos Druedain, também conhecidos como Woses, que se estabeleceram em vales profundos como Dimholt e em regiões como o Cabo de Andraste. Mais tarde, na época da ruína de Beleriand, vários elfos, entre eles os Sindar e os Falathren, se mudaram para o litoral da região, construindo o porto de Adelond, nas fozes do rio Ringlo, próximo à Baía de Cobas. Este porto passou a ser um ponto de atração para os elfos, que já moravam na região, e também um ponto de partida para aqueles elfos que deixavam a Terra-média durante a Segunda Era, após o fim da interdição dos Valar, que foram impostas após a rebelião dos Noldor em Valinor. Em meados dessa era, os Númenóreanos começaram a se expandir para a Terra-média, se estabelecendo primeiro no litoral de Eriador, onde construíram o porto de Vinalond, para se manterem próximos aos Elfos de Eregion e de Lindon. Porém, após os Númenóreanos terem atuado de forma crucial na derrota contra Sauron em sua invasão em Eriador, eles conheceram o gosto do poder e da conquista e passaram a se expandir para regiões cada vez mais distantes ao sul da Terra-média, tendo chegado às terras que se tornariam Gondor nessa época, se tornando senhores dos povos locais. Ali, eles subiram as fozes do Anduin e construíram um grande porto, que viria a ser conhecido como Pelargir, que rapidamente se tornou uma grande cidade. Já mais ao norte, nos desfiladeiros do Isen, eles construíram uma grande fortaleza, Isengard, com sua grande torre de Orthanc, para guardar as passagens que levavam a Eriador, contra uma eventual nova invasão de Sauron. Os Númenóreanos, então, foram ainda mais além ao sul, fundando o porto de Umbar, que se tornaria mais tarde um local infame. No final dessa era, Ar-Pharazôn, orgulhoso rei Númenóreano, aportou em Umbar e desafiou Sauron. Porém, este, que era muito astuto, ao invés de lhe dar combate, se rendeu a ele, o adulando e oferecendo os seus serviços. Cego pelo poder e pela mera ideia de um Maiar imortal como Sauron lhe servir, o rei não pensou duas vezes e o levou para Númenor. Ora, nessa época, os Númenóreanos já haviam se tornado totalmente corruptos e obcecados com a imortalidade, o que os tornou muito vulneráveis à influência de Sauron, que os fez construírem um grande templo em honra a Melkor, onde eles sacrificavam pessoas e posteriormente os convenceu a invadirem Valinor com sua poderosa frota, para tomarem à força a imortalidade dos Valar. Porém, Ar-Pharazôn e os Númenóreanos estavam totalmente cegos pela sede de poder. E assim que eles violaram os limites das Terras Imortais, os Valar convocaram o próprio Eru Ilúvatar, que dividiu o Grande Mar em dois, engolindo não só a poderosa frota Númenóreana, como também toda a ilha de Númenor, destruindo todo o seu resplendor e o seu orgulho. Porém, nem todos morreram naquele dia. Sauron sobreviveu, ferido e enfraquecido pelo cataclisma, perdendo sua famosa habilidade de mudar de forma. E também haviam aqueles Númenóreanos que, ainda fiéis aos Valar, ao invés de se juntar à invasão instigada por Sauron, rumaram o caminho inverso, indo em direção à Terra-média e sobrevivendo ao terrível cataclisma. Estes eram liderados por Elendil, que se tornou o primeiro rei dos Dúnedain em exílio. Os Dúnedain então fundaram 2 reinos, sendo o primeiro Arnor, criado em Eriador, a partir do porto de Vinalond, agora conhecido como Londydæir. Este reino passou a ter a sua capital em Anúminas, possuindo também outras grandes cidades, como Fornast e Tirnigothad. Já o segundo reino foi fundado a partir do porto de Pelargir, no sul, sendo chamado de Gondor, que significa Terra da Rocha. Os Dúnedain então construíram sua grande capital, Osgiliath, cortada ao meio pelo Anduin, sendo ela famosa pela sua grande ponte e pelo Domo das Estrelas.
Além dela, foram construídas 2 cidadelas. Minas Anor, a Torre do Sol, ao oeste, na face das Montanhas Brancas, e Minas Ithil, a Torre da Lua, ao leste, na face das Éfel do Ati. Ambas as cidadelas foram habitadas respectivamente por Anarion e Isildur, os filhos de Elendil. Os Dúnedain também espalharam por suas novas cidades e fortalezas, tanto em Gondor quanto em Arnor, as 7 pedras de visão, conhecidas como Palantir. Em Gondor, elas estavam situadas tanto na capital Osgiliath quanto nas 2 cidadelas, e também na grande torre de Orthanc, no centro de Isengard. Bem, os Dúnedain em exílio viam uma grande urgência na derrota de Sauron, o que os fez agir rapidamente para formar uma grande coalizão militar com os Elfos contra o Senhor do Escuro, que ficou conhecida como a Última Aliança. Sauron, então, lançou um ataque preventivo contra Gondor, levantando um cerco contra Minas Ithil e avançando sobre Osgiliath, onde suas forças acabaram sendo derrotadas por Anarion. Foi então que os Dúnedain, liderados por Elendil e Isildur, juntamente com os Elfos, liderados por Gil-galad e Elrond, com o auxílio dos Anões de Khazad-dûm, liderados por Durin IV, lançaram um grande ataque contra os Portões Negros de Mordor, iniciando uma épica batalha nas planícies de Dagorlad, onde morreram reis élficos como Amidir, de Laurelin Dorienã, e Orothir, da Grande Floresta Verde. Porém, a vitória foi garantida, e a Última Aliança conseguiu invadir Mordor, começando um longo cerco de 10 anos contra a Torre Negra de Barad-dûr, onde Anarion morreu, atingido por um projétil de catapulta. No último dia, Sauron desceu em pessoa da torre, derrotando tanto Gil-galad quanto Elendil em batalha. Isildur então pegou Narsil, a espada quebrada de seu pai, e cortou o dedo de Sauron com um anel, que ele acabou pegando para si, ao invés de o destruir no fogo da Montanha da Perdição. Isildur foi então coroado Rei Supremo de ambos os reinos de Arnor e Gondor. Porém, quando ele estava retornando para Arnor, sua comitiva sofreu uma terrível emboscada pelos orcs nos vales do Anduin, e ele acabou sendo traído pelo Anel, que o deixou vulnerável às flechas dos orcs que o mataram. Os 3 filhos de Isildur que o acompanhavam também morreram, e seu último herdeiro, Valandil, assumiu apenas o trono de Arnor, deixando o trono de Gondor para Menelgil, filho de Anarion. Desta maneira, iniciando a linhagem dos reis de Gondor como separada dos de Arnor. Menelgil, cujo nome significava o Amante dos Céus, governou por um período de paz e prosperidade, até o ano de 158 da Terceira Era, quando foi sucedido por seu filho, Kemendur, cujo nome significa Rei da Terra, que governou até o ano de 238. Ele então foi sucedido por Earendil, que foi nomeado em homenagem ao lendário marinheiro meio-elfo, que era ancestral de todos os reis de Númenor, e também pai de Elrond. Ele governou até 324, quando foi sucedido por Anardil, o Devoto do Sol, que governou pacificamente até 411, quando morreu, dando lugar ao seu filho Ostorgir, que teve de enfrentar a crescente ameaça dos Easterlings no leste. Por razões de segurança, ele governou da cidadela de Minas Anor, enviando seu filho Tarostar para enfrentar os inimigos de Gondor, em uma campanha bem-sucedida no leste. Tarostar assumiu o trono após a morte de seu pai em 492, tomando o nome de Romandasil, o vencedor do leste. Durante o seu reinado, ele criou o cargo de regente, inicialmente não hereditário, para funções administrativas e de conselho. Porém, Romandasil acabou morrendo em batalha contra os mesmos Easterlings, que ele havia derrotado anteriormente, o que fez que em 541, seu filho Turambar, nomeado com o apelido do trágico herói Túrin Turambar da Primeira Era, assumisse o trono. Turambar vingou seu pai, anexando as terras dos Easterlings até Hum, que se tornaram a província oriental de Gondor. Ele foi então sucedido por seu filho Atanatar, em 667, que teve um reinado pacífico até a sua morte, em 748, quando foi sucedido por Siriondil, que governou até 830, em uma época em que Gondor se aproximava de seu ápice, tanto em expansão territorial quanto na glória de seus reis. Siriondil teve 2 filhos, Taranon e Tarsirian. É importante dizer aqui que Umbar, o antigo porto númenoriano mais ao sul, havia se desenvolvido como um estado independente de Gondor, sendo ele governado pelos descendentes de Erumor e Fuinur, 2 lordes númenorianos
que se mantiveram aliados de Ar-Pharazôn e que sobreviveram à queda de Númenor por governarem esta cidade na Terra-média. Os descendentes dos dois, juntamente com os outros Dúnedain da cidade, passaram a ser conhecidos como os Númenóreanos Negros, que formaram uma sombria oligarquia no sul da Terra-média, que seguia os costumes e políticas dos corrompidos últimos reis de Númenor. Estes Dúnedain passaram a se expandir pelas terras de Harad, se tornando senhores entre os seus habitantes e os envolvendo em suas tramas de poder. Foi então que Taranon, que ficou conhecido como Falastur, o rei marinheiro, realizou uma política de reaproximação com seus vizinhos Dúnedain sulistas. Fascinado por navegação, ele se mudou com sua corte para Pelargir, para ficar mais próximo à sua frota e para poder coordenar melhor as suas políticas expansionistas na região de Harondor. Tolkien não detalha qual era o quadro de alianças de Taranon com os Númenóreanos Negros, mas é certo que ele se reaproximou deles para obter alguma vantagem em suas campanhas marítimas. A diplomacia dele foi tão bem sucedida que ele acabou se casando com Berútil, uma importante nobre entre os Númenóreanos Negros, filha do senhor de uma importante cidade ao sul de Umbar, cujo nome Tolkien não especificou. Porém, essa história, junto com toda a história da Era de Ouro de Gondor, vai ficar para o próximo vídeo. Eu já falei sobre Berútil aqui no canal, no vídeo sobre as personagens femininas da Terra-média e no vídeo sobre Tevildo. Então, nós vamos ficando por aqui. Comentem embaixo, compartilhem e sigam as redes sociais do canal aí no comentário fixado. Até o próximo vídeo e até mais!